Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, aqui de Americana, para a região mais desenvolvida do estado de São Paulo. Somente canal 5 para a cidade de Piracicaba, né? Todo mundo sintonizado aqui na RPTV. Como sempre, a gente fazendo aí um resumo das principais notícias da semana. Semana que começou dia 21 de janeiro de 2019, encerrando hoje sexta-feira. E dia 25, né? Exatamente isso aí. Bom, mais uma vez, seja bem-vindo, você com a gente, você que não teve a oportunidade de saber aí o que aconteceu durante a semana, vamos fazer uma retrospectiva. Bom, a semana começou na segunda-feira com as notícias a respeito aí do Flávio Bolsonaro, que estão aí envolvendo o filho do ex-presidente, muitos dizendo que, de repente, isso visa atingir, aliás, o presidente, e não apenas o Flávio Bolsonaro. Tanto que esqueceram um pouco do Queiroz, que era aí o assessor, ainda é, né? Não sei se é ainda, ou vai deixar de ser, o assessor aí do Flávio Bolsonaro. A Folha de São Paulo trazia em destaque, você tem aí para colocar as fotos, em 3 anos aí o Flávio Bolsonaro comprou aí 4 milhões e 200 mil reais em imóveis. Inclusive teve aí fotos das escrituras e tudo mais. Pessoal questionando se um deputado federal ganha exatamente tudo isso de dinheiro para ter essa quantidade de imóveis, né? Saindo aí da história do Bolsonaro, que a gente vai voltar daqui a pouquinho também, pedido de cubanos por refúgio dobra depois da saída do Mais Médicos. Você lembra muito bem a saída unilateral dos cubanos aqui do Brasil, deixando desatendida toda uma parte da população brasileira que realmente necessitava aí desse tipo de atendimento, né? Mas, por um lado, saíram os cubanos e entraram brasileiros e outras nacionalidades foram trazidas para cá também, sem esse viés esquerdista, ou seja, o pessoal recebia aí 12, 13 mil reais por mês, ficava com 3 mil reais e 10 mil reais ficava para o governo cubano, financiando aí a ditadura cubana. Isso que estava acontecendo por aqui. Muitos resolveram ficar por aqui. Muitos tiveram que ir embora. Tiveram que ir embora porque deixaram lá seus filhos, pais, maridos, mulheres, família, né? E para voltar para Cuba, para que nada aconteça aí de mais perigoso, a gente pode colocar assim, com seus familiares. Essa era a maneira do governo cubano tratar aí dos médicos que estavam aqui no Brasil, nesse programa que começou na época de Dilma Rousseff, certo? O Ministério quer punir fiscais por multa cancelada. O que acontece? Muitos fiscais multando aí todo mundo, né? A indústria da multa, principalmente na parte do agronegócio, das florestas, IBAMA, FUNAI, esse tipo de relacionamento. Aí depois chegava nos tribunais, a multa era cancelada porque não procedia. Então agora você tem que multar quem realmente está fazendo alguma coisa de errado e merece aí a multa. Quem não está devendo, não tem que pagar. Então agora quem está, de repente, sendo multado são os fiscais que estavam aí multando, né? Multando demais, só para mostrar serviço. Bom, falando mais um pouquinho agora do Nordeste do Brasil, está mais tranquilo, menos pior, pode dizer. Ceará teve mais um final de semana aí de ataques de fogo, isso no final de semana passado. A coisa parece que quase que controlada por lá. Lembrando que hoje nós estamos aqui na sexta-feira e essas manchetes são de segunda nesse resumo que a gente começou, ok? Você está tendo aí as imagens, né? Acabou de ver as imagens do que estava acontecendo lá no Ceará. Essa aqui foi a sequência das manchetes da Folha de São Paulo. O Estado de São Paulo praticamente abordando os mesmos assuntos, né? Sob pressão, Bolsonaro desembarca em Davos em busca de confiança. Aqui já é a história do pai, né? Do Jair Bolsonaro, que foi juntamente com a equipe econômica e também com o ministro Moro, entre outras pessoas, apresentar aí o novo Brasil para o mundo, principalmente nesses países de primeiro mundo. Só para você ter uma ideia, em uma dessas reuniões que aconteceram durante a semana, o ministro Paulo Guedes da Economia estava em uma mesa responsável por mais de 600 trilhões de euros, né? Responsável pelas economias, né? Europeias que juntas representavam em mais de 600 trilhões de euros. E no meio desse pessoal estava aí o Paulo Guedes. A gente espera que tudo isso tenha algum reflexo positivo na nossa economia aqui também.
O PIB da China avançou aí 6,6% em 2018, o menor crescimento em 28 anos. Poxa, o pessoal cresceu 6,6%. Para você ter uma ideia, a China, no início dos anos 90, um pouquinho antes talvez, né? Tinha uma média de crescimento de 12, 13, 14, 15% ao ano. E se você cortar isso para menos da metade, 6,6%, é muito pouco para um país como a China, que de repente está levando o Brasil também, levando aí o mundo junto, né? Nesse crescimento onde ela precisa de muita matéria-prima e exporta muito para todos esses países, né? Bom, a gente vai agora dar uma voltinha até o México, tem as imagens aí também. O número de mortos em explosão de oleoduto no México sobe para 85, isso na segunda-feira, mas eu posso adiantar você que passa aí dos 150. A gente teve aí algumas imagens que a gente colocou durante a semana passada, do pessoal roubando, né? Roubando. Eles furam os oleodutos, que na verdade não transportam óleo, muitos transportam gasolina, óleo diesel e outras coisas, e aquela coisa, né? Aquela muvuca toda, o pessoal tentando levar a maior quantidade de combustível embora. O que aconteceu? Numa dessas, alguém fez alguma coisa errada lá, explodiu e matou essa quantidade enorme aqui de pessoas, fora os feridos, né? São pessoas que estão em estado gravíssimo, com queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau, enfim, praticamente torradas. Nessa segunda-feira mesmo, o Globo trouxe para a gente mais uma manchete que dizia assim: Flávio diz que depósitos fracionados foram para pagamento em dinheiro vivo, foram de pagamento de dinheiro vivo de apartamento, né? Essa história do Flávio Bolsonaro, a gente falou aqui a semana passada, a gente comentou também durante a semana aqui na rádio, onde a gente faz o jornal todos os dias de manhã, a partir das 6h30. Aliás, convidando você para participar do Jornal da Notícia, 88,9 no seu rádio, também pelos aplicativos gratuitos aí do seu smartphone. Qualquer smartphone você pode sintonizar lá a Rádio Notícia e ouvir aí o Jornal da Notícia, que eu, com muita honra, apresento todos os dias de manhã aqui pela Rádio Notícia. É difícil você explicar 48 depósitos de R$2.000 em uma conta em um único dia, né? Entre outras coisas. Mas, nessa história toda, a gente lembrou também que não é só o Flávio que está sendo investigado, né? Para chegar no Flávio, aí são 17 outros que estão na frente. A gente tem aí, encabeçando a lista, o tal do André Siciliano do PT, que tem aí uma movimentação de mais de 49 milhões. Está aí a relação aí do pessoal que está envolvido nessa história toda. Até chegar no André são 17. Lógico, tem que ser investigado. Se tem alguma coisa errada, tem que pagar. Mas não é porque é presidente, filho do presidente, que de repente tem prioridade, né? É lógico que se fez alguma coisa tem que pagar. Mas não podemos esquecer desse pessoalzinho aí todo, não. Mostra de novo a foto do pessoal pra gente, Arthur. Olha aí a sequência aí, né? Então, todo esse pessoal tem movimentação suspeita, segundo o COAF, e não é só lá no Rio de Janeiro, na Alerj de lá também. A gente tem aqui casos na cidade de São Paulo, a gente teve aqui na cidade americana, a gente sabe que toda a história dessa rachadinha, né? Ou seja, você recebe lá R$5.000, fica com 2, devolve 3 e assim que o pessoal vai levando. Quem sabe isso acaba, né? Bom, a gente tem aí também no portal G1 na segunda-feira, a Igreja Católica sendo condenada a pagar aí 12 milhões de indenização por exploração sexual. Essa era a principal manchete do portal G1. Já o portal UOL trazia aí, em nova noite de ataques, bandidos incendeiam ônibus e posto de gasolina no Ceará. A gente já mostrou as imagens e você está vendo com a gente aqui. Aqui na cidade americana, a gente teve o desprazer, né? Muito triste, a morte do empresário Augusto Meneghel, família tradicionalíssima aqui na cidade americana, morreu aos 60 anos, passando férias com a família lá em Camburi. Teve um ataque cardíaco aos 60 anos, né? A gente fica preocupado, porque a gente já está nos 57, então para os 60 falta um pouco, né? Desculpe a brincadeira, mas é o segundo ou terceiro aqui da região que morre muito precocemente. 60 anos, tem muita vida pela frente ainda, né? A gente falou a respeito aí do empresário Augusto Meneghel. Na cidade de Hortolândia, o pessoal está bravo também, porque os radares foram ligados, são 38 novos pontos na cidade de Hortolândia. Atenção você de Hortolândia que ainda não está sabendo, fique esperto, apesar que tudo isso tem que ser sinalizado, e já está, a gente mostrou inclusive aí a sinalização, 38
novos pontos de radares na cidade de Hortolândia. Estamos na segunda ainda, até sexta tem bastante. A General Motors ameaça sair da América Latina e o sindicato reage. Essa é uma das manchetes da parte econômica. Dívida das empresas caiu 17,7%, mas investimento ainda deve demorar. A gente começou a semana passada, essa semana que está encerrando hoje, né, com o dólar a 3,75 e a Bolsa de Valores com 96.096 pontos, que foi aí um novo recorde. Fechando aí a segunda-feira. Já na terça-feira, a gente abria mais uma vez falando a respeito do Flávio Bolsonaro, que acumulam bens aí desde 2015, antes de se tornar empresário. A gente sempre fala também, reflexo, né, dos nossos jornalistas antigos que nos ensinaram muito bem. Se você quiser saber o que o seu bisavô fazia de errado, se candidate a algum cargo público, né? O pessoal vai saber o que acontecia com a vida do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, bisavô e tudo mais, né? Estão buscando coisas aqui do Flávio desde 2015, antes dele se tornar aí empresário e também outras coisas mais. Na sequência, mais uma, a equipe de Bolsonaro não entra em consenso e discurso em Davos. É uma incógnita. Isso aqui é a respeito da visita do presidente, toda a sua equipe lá na Suíça, onde fez o seu discurso, aquele não tinha feito ainda, né? Foi um discurso curto, rápido, objetivo do presidente Jair Bolsonaro. Muitos criticaram que ele tinha que falar muito mais, tinha que expor aí o Brasil e falar um discurso contundente, mas a gente sabe que o Bolsonaro não é muito bom aí de discurso, né? E quando ele fala algumas coisas que de repente agradam uns e desagradam outros. Então, o discurso ele levou ao pé da letra, foi no teleprompter, que é aquele mecanismo que você vai lendo todo o discurso que foi redigido aí pela sua equipe, e não falou nada além disso. Quem está falando, quem falou bem e falou bastante, foi o Paulo Guedes, ministro da Economia, e também o ministro Moro, que é o ministro da Justiça e Segurança Social. Bom, o exterior apreensivo aí com o governo que deveria mostrar e fomentar direitos humanos, diz a embaixadora aí alemão, entre outras coisas, foi o que o presidente Jair Bolsonaro disse no seu discurso também. Fez aí uma relação entre desenvolvimento e também aí você ter aí uma relação direta com os direitos humanos e a preservação do meio ambiente. Foi mais ou menos a colocação aí do presidente Jair Bolsonaro, ok? Nós temos aí também o anúncio já do fim da Infraero. Novo chefe da aviação anuncia o fim da Infraero depois que todos os aeroportos do Brasil forem privatizados, entre outras coisas, que afinal de contas o governo, eu acredito que seja para cuidar da educação, saúde, segurança, coisas básicas, né? A Infraero pode ser muito bem ser comandada de uma outra maneira, uma outra empresa que cuide aí dos aeroportos e coisas afins. O Estado de São Paulo falou também que comprador diz ter pago parte de imóvel de Flávio Bolsonaro com R$100 mil em espécie. Estava em evidência, isso na terça-feira. Europa quer saber aí se o Brasil quer acordo com o bloco. Nós temos aí um futuro acordo bilateral, Brasil e alguns países lá da Europa. A Argentina está nessa também. O pessoal está tentando fazer aí uma dissociação do Mercosul. Quer dizer, continuando fazendo parte do Mercosul, mas também tendo a liberdade de negociar bilateralmente com outros países do mundo, né? No meio ambiente, a cúpula do governo critica a pressão para manter todas as florestas. Aqui tem que ter cuidado com essas manchetes, principalmente aqui do estado de São Paulo e da Folha de São Paulo. Muita coisa que acontece aqui não é uma realidade muito confiável, né? Veja Online trouxe que o Queiroz movimentou 7 milhões em 3 anos. Mais uma vez aqui falando a respeito aí do Queiroz, relacionando com a família do presidente. O Globo Rio de Janeiro trazendo aí datas de pagamento de imóvel e depósito de Flávio divergem, mais uma vez. Lembrando que tudo isso aí já passou, já foi mais ou menos esclarecido e a poeira está baixando. Muita gente quer pegar aí o Flávio de qualquer maneira. Ele já disse que não vai renunciar, que vai exercer o cargo, são 8 anos de senador, já que ele já foi senador da República eleito, entre outras coisas, né? Vai ter muito tempo para se explicar. Já no portal G1, trazendo aí, olha lá. Ministério Público investiga 27 deputados da LERJ e 75 assessores. Esses deputados que estão aí,
que são 27, eles têm aí os seus deputados, aliás, os seus assessores, que são mais 75 no caso, fora os que não estão sendo investigados. Você imagina a quantidade de pessoa envolvida nessa história lá no Rio de Janeiro, que está em evidência. Repito mais uma vez, essa não é uma exclusividade do Rio de Janeiro. Se você pegar isso aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, qualquer estado, Câmara dos Vereadores, apertou, vai sair. É cada enxadada uma minhoca. Essa aí é de futebol, mas tudo bem, cabe aqui também. O Portal UOL trazia para a gente aqui, o MEC abre inscrições aí para 235 mil vagas do SISU, que acabando no rolo, que a gente vai estar falando logo mais aí no final do programa, né? Essa aqui aconteceu na cidade americana. Teve um caso policial, morta, travesti tem coração arrancado em Campinas. Foi aqui na região, né? Na região aqui da Grande Campinas. Esse cidadão aí, ele disse que a travesti estava fazendo parte do demônio, aquelas coisas que eu não sei como que acontecem, né? Mas o detalhe dessa história toda é que esse cidadão aí, pode colocar, não tem nem o nome dele também, não quero nem falar. Aconteceu que ele matou esse travesti, no caso aqui, com cacos de vidro, e com cacos de vidro arrancou o coração desse travesti. Pegou o coração, levou para casa, guardou no armário. Dá para acreditar uma história dessa? Trágica, né? Parece aqueles filmes aí do Zé do Caixão e coisas, né, horríveis que acontecem aí. Você dá para imaginar uma coisa dessa? Uma pessoa com um caco de vidro matando uma outra pessoa, arrancando o coração e levando para casa. Tá certo. Bom, por outro lado, mudando de assunto totalmente, manchete aqui do Jornal Todo Dia, aqui da cidade americana, preço do material escolar tem variação absurda de uma papelaria para outra. Isso é uma realidade, todo ano é a mesma história. Aí deveria ter aí um controle maior, não um controle, mas tipo, as autoridades responsáveis, né, deveriam fazer um tipo de averiguação para ver por quê. De repente você tem uma caneta Bic que, por exemplo, custa 50 centavos em uma papelaria e tem outra que o pessoal que paga e não sabe o preço vai pagar R$3. Deu para calcular mais ou menos a diferença de preço? É mais ou menos o que acontece. Todo início de ano, os pais correm atrás, material escolar, um filho, dois filhos, né? 3 filhos. Você imagina só a quantidade de material escolar. E as escolas, elas indicam algumas papelarias. Aí que mora o perigo. Você tem que ir lá, fazer lá a averiguação dos preços, fazer a cotação de todo o material, mas vai fazer uma por conta própria em outra papelaria da sua escolha. Com certeza, alguma diferença você vai encontrar. E diferença grande, viu? Não tenha dúvida disso também. Tá certo? Essas foram as principais manchetes aqui da terça-feira. Não teve mais aqui também na parte econômica, né? O Temer perdoou aí 47 bilhões de dívidas de empresas, é o tal do refis, né? O refinanciamento aí de dívidas fiscais, entre outras coisas. Mas teve outros presidentes também perdoaram muito mais que isso, inclusive, né? Para tentar facilitar aí a vida dos empresários, da indústria, comércio, pessoas que têm as suas empresas, né? Pode ser pequena, micro, pequena, grande, média empresa. Mas fiquem ligados, isso acabou agora. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, esse tipo de refis vai acabar, né? Porque o pessoal deixa para pagar, vai lá, faz o acordo, paga uma, depois não paga duas, não paga três. Lá na frente, quando tiver aí um outro acordo, vai lá e vai fazendo e vai tocando, vai empurrando a coisa com a barriga. A gente sabe que o Brasil estava aí numa recessão muito grande desde 2013, por motivos óbvios, né? Esperamos que de repente nunca mais voltem esses motivos políticos que deixaram o Brasil nessa situação, mas daqui para frente a coisa tem que ser diferente. Refis, já estão dizendo aí, né, para você não esperar que não vai ter. Então fique esperto, pague suas contas certinho. Parece inclusive que o pessoal aí da parte econômica vai tentar facilitar a vida das pessoas, abaixando aí os impostos em muitos segmentos da parte econômica do Brasil. A expectativa de melhor resultado das empresas sustenta também a alta da Bolsa de Valores, que teve aí recordes consecutivos, né? E a coisa vai indo muito bem para quem tem nervos de aço e dinheiro no bolso para investir aí na Bolsa de Valores. Tem que saber investir também, porque senão, de repente, você pode se dar mal nessa história, né?
O CAD também vai investigar aí a exclusividade de cervejas aí no Carnaval de Rua. Tem muita gente que arma um esqueminha para ganhar um dinheiro, né? Isso com conivência de alguns órgãos públicos, com certeza. Você imagina, de repente, eu sou exclusivo, só eu vou vender cerveja nessa festa que você está vendo aí. Olha só a quantidade de gente. Você imagina isso, São Paulo. São Paulo está aí se transformando nos carnavais mais, eu não digo porque eu não gosto da coisa, né? Mas com maior número de pessoas, né? A cidade de São Paulo vira realmente um inferno. Tem muita gente que sai fora de São Paulo aí no carnaval. Mas imagina você tendo a exclusividade para vender cerveja. Só eu vendo cerveja aqui, só eu vendo água, só eu vendo Guaraná. Muito, muito bom assim, né? Tá certo? Vamos para um rápido intervalo comercial, estamos aí no meio da semana, daqui a pouquinho a gente volta para falar aí da quarta-feira, do que aconteceu durante a semana na parte econômica, na parte política, na parte de negócios, que nosso programa cuida disso, né? Sociedade, política e negócio. Estamos aqui falando e transmitindo, inclusive querendo que você participe com a gente. Temos aí o nosso WhatsApp, você tem como colocar para a gente aí, Arthur? Se não, agora na próxima, do retorno, eu peço para você colocar o número do WhatsApp. O pessoal pode mandar o seu vídeo, pode mandar o seu áudio, participar com a gente aqui no programa, que a gente vai ter o maior prazer em divulgar aí as suas colocações, críticas, enfim, ajudando a gente a fazer o programa SPN TV News aqui pela RPTV. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente retorna com as notícias da quarta-feira dessa semana. Se o seu desejo para 2019 era viajar bastante ou economizar mais, com a Chevrolet você vai realizar tudo isso e muito mais. A maior liquidação de 2019 ainda continua. Toda a linha com entrada de R$ 2.019 para você sair de carro zero e descontos de 5, 11 e até R$ 19 mil. E mais toda a linha sem nada de juros. Passe na concessionária ou acesse o site e aproveite. A vida é assim, de Chevrolet em Chevrolet. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Que é isso? Não sei, só perguntei pra ele porque quem tem Toyota tá sempre tranquilo. Tranquilo. Padrão Toyota de qualidade, só a Toyota. Corolla GLI automático 2019 à vista por R$ 79.990. Etios hatch e Sedan X 2019. E Yaris Sedan XS com taxa de 0,99%. Hilux diesel automática de 160.490 por R$ 149.900. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com SPN TV News. Como sempre, toda sexta-feira a gente faz um resumo aí das principais notícias da semana. Estamos aqui na quarta-feira, dia 23 de janeiro de 18, quer dizer, as notícias de quarta-feira, dia 23. A gente vai chegar até a sexta-feira. Qual é a informação que você tem pra gente aí? Você tem como colocar pra gente agora a participação pelo WhatsApp? Temos uma vinheta, é isso aí, Arthur? Ou não é? É ou não é? Tá bom. Bom, daqui a pouco, a hora que você tiver a vinheta, você pega e me dá um toque e a gente coloca aí para o pessoal participar aí com o número do nosso WhatsApp. Bom, na quarta-feira passada, dia 23 de janeiro, agora a Folha de São Paulo destacava aqui: o Flávio empregou parentes de suspeito em integrar milícias. Eu não sei se você reparou, a gente saiu aí do Queiroz. Aí do Queiroz a gente passou a isso envolvendo o Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro depois, na sequência, foi envolvido aí em imóveis, né? Depois, na sequência, agora o Flávio Bolsonaro está tentando ser envolvido aí em milícias. Quer dizer, o pessoal está afim realmente de envolver aí o Flávio para tentar aí, na minha maneira de ver, chegar até o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe de onde veio isso, tudo bem, é a minha maneira de ver. Você pode até discordar, concordo, respeito, mas está aqui. A Folha de São Paulo disse isso, né? E, na sequência, cresce o número de novas armas em 17 estados brasileiros. Isso aí já era uma notícia com previsão, porque, afinal de contas,
vai ser autorizado por decreto, já é autorizado por decreto, você ter a sua arma, você ter a posse da sua arma, não o porte, né? Falamos aqui a semana passada também. E mais uma vez, só lembrando que não é qualquer pessoa que de repente vai sair aí com um revólver, vai ter um revólver dentro de casa. Para você poder ter o revólver dentro da sua casa, uma arma que seja, você sabe, tem que fazer um curso de tiro. Todo dia o pessoal estava colocando uma relação de preços, né? Para você fazer a sequência aí de tiros, são R$ 3.500. Para você comprar um revólver, mais ou menos meia boca, R$ 5.000. Para você fazer o exame psicotécnico, psicológico, sei lá, são mais alguns reais. Quer dizer, R$ 10.000 na média para você ter um revólver em casa. Tá fácil, Vitinho? Você tem 10 pau para comprar um revólver e guardar na sua casa? Quer dizer, não vai ser todo mundo, né? E por outro lado, muitas armas que estão aí na ilegalidade poderão ser legalizadas, né? Aposto que você tem algum parente que de repente herdou do seu avô uma cartucheira 22, um revólver 38 Winchester, lembra disso? Um Taurus, né, que é a indústria nacional. Todo mundo tem um parente que tem uma arma que ficou guardada. Muita gente devolveu naquela história do desarmamento, que inclusive eu era para ter devolvido, eu tenho uma em casa, que era do meu bisavô, é uma cartucheira. Eu vou fazer o que com essa arma? Está lá, está guardada, né? Mas, por exemplo, sabe por que eu não devolvi? Porque eu teria que, na época, ter aí uma autorização de transporte. Era tão complicado a autorização do transporte para você entregar essa arma para a Polícia Militar, para depois recuperar lá os R$200, R$300 que você ia recuperar. Eu falei, deixa ela aqui mesmo, ninguém sabe mexer com isso, nem eu sei mexer, mas está lá. E assim como eu, muita gente aposto que de repente guardou lá essa herança que você recebeu de família, do seu avô, bisavô, enfim. Principalmente quem tem aí algum tipo de sítio, fazenda, chácara, em locais mais afastados da cidade, em outros estados, Minas Gerais. Tem muita gente de Minas aqui, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná. A gente sabe como era a vida antigamente, né? Afinal de contas, né, foi de uma hora para outra que o Brasil cresceu dessa maneira, né? Bom, essa é a história do desarmamento e do armamento. Tem uma outra aqui também, quero saber a sua opinião. A Arábia Saudita cessa a importação de frango do Brasil. Ponto. Isso aí aconteceu. Por conta da anunciada transferência da embaixada em Israel. O Brasil já transferiu a embaixada? Ainda não. É o bandido que está se antecipando aí? Quer dizer, uma coisa que não tem razão nessa manchete aqui da Folha de São Paulo. Quando isso acontecer, pode ser que de repente venha aí alguma retaliação dos países lá do Oriente Médio, né? Mas não foi o caso aqui, por exemplo. Não sei se você sabe, esses abatedouros de frango, suínos não, porque lá eles não comem, mas bovinos, entre outras coisas, tem uma maneira toda especial de tratar o animal, desde o abate, o tipo de corte, as pessoas que trabalham, as vestimentas, as ferramentas. É toda uma equipe diferenciada que trabalha para exportar esse tipo de carne, esse tipo de alimento, principalmente lá para os países do Oriente Médio. Então não vai ser de uma hora para outra que de repente o pessoal para por um motivo assim. Pode até ser que aconteça, mas não foi o caso, pelo menos por enquanto, né? Mais uma vez, agora falando do discurso do Bolsonaro, onde o pessoal fazendo críticas aqui sem detalhes sobre reformas. Foi um discurso rápido, curto, de aproximadamente 6 minutos, onde o Bolsonaro deu o recado, não saiu fora da linha. Foi um discurso que foi redigido pela sua equipe, ele foi lá, deu o seu recado e tudo bem. Quem tem que falar, mais uma vez, eu repito aqui, é o Paulo Guedes e também o ministro Moro, que foram as pessoas envolvidas nessa empreitada, digamos assim, do pessoal que foi para lá, né? A Previdência se encaminha para incluir militares, foi mais uma manchete aqui da Folha de São Paulo nessa quarta-feira, e é o que de repente vai acabar acontecendo. Afinal de contas, somos todos brasileiros e todos iguais, né? Militares, né? Pessoal do judiciário, do executivo, do legislativo, perdão, devem fazer parte, obviamente, todo mundo tem que fazer parte aqui da reforma da Previdência. Bom, mudando agora de jornal, o Estado de São Paulo trouxe aqui como principal manchete: Bolsonaro promete abertura e Guedes nova Previdência. É isso que todo mundo espera, né? E cada declaração que o Guedes dá bate um recorde na Bolsa de Valores. A Receita vai investigar citados pelo COAF na Alerj.
Mais uma vez, aquela história que a gente volta a dizer, são os 27, mais uma vez a gente pode colocar, não, os 27, aquele bando, é um bando, né? Exatamente, esse bando aí, todo mundo envolvido aí em corrupção aí, pelo menos citados pelo COAF. Muitos desses aí estão presos, inclusive o presidente, que era presidente na época, está preso em casa, mas está preso, né? Certo, mudando de assunto, o Flávio empregou parentes do suposto miliciano. Mais uma vez, o pessoal tentando envolver o Flávio Bolsonaro aqui. O Globo trazia a seguinte manchete: Flávio mantém no COAF 4 assessores citados aí pelo COAF. Mais uma vez o Flávio... Você reparou que só está dando o Flávio Bolsonaro? Daqui a pouco ele vai ser acusado de ter matado a Marielle. No portal G1, Bolsonaro afirma que por hora Brasil não deixará acordo de Paris sobre o clima. Essa é uma ótima notícia, o Brasil continua aí no acordo de Paris, o que vai facilitar muito a vida nas relações, principalmente com os países da União Europeia. Ok? Já aqui na cidade de Americana, a gente trouxe a seguinte manchete, estamos trazendo para você que não viu, né? Prefeitura abre licitação para reformar o BS aqui do bairro, aliás, do São José, lá no bairro Praia Azul. Jornal Todo Dia trazia a manchete: TRE decide que Loira deve assumir Prefeitura de Paulínia. Aliás, a cidade de Paulínia não merece tudo isso que estão fazendo com o pessoal lá de Paulínia, né? Afinal de contas, Paulínia já faz aí uns 10, 12, não sei quanto, perdi até a conta, que não tem um prefeito que fique. Sempre entra um prefeito, é acusado de alguma coisa, é retirado, assume o vice, depois o vice também é retirado, entra o presidente da Câmara, no caso aqui virou, o presidente da Câmara é outro, o presidente da Câmara que estava não queria sair, o presidente que assumiu a Câmara de Vereadores tinha que assumir, o pessoal não queria deixar assumir. Foi uma bagunça completa que aconteceu aqui na Câmara de Paulínia. E parece que agora o TRE decidiu de uma vez por todas que o Loira vai assumir a prefeitura aí de Paulínia. Essa é a história de Paulínia que a gente trazia para você aqui. Estamos trazendo para você que aconteceu aí na quarta-feira. Na quarta-feira, o dólar teve uma alta de 1,25 a 3,80 e a Bolsa de Valores assumiu aí um novo recorde, 95.103 pontos, isso aí com a maior alta do ano, né? Aliás, aqui foi a maior queda, foi 95 mil. Ela já está em outros pontos. A ANEEL inicia debate sobre a regra que subsidia energia solar. Em discurso em Davos, Bolsonaro defende a abertura comercial. Bom, já pulando aqui para quinta-feira, que foi dia 24, ontem, portanto, a Folha de São Paulo trazia aqui a seguinte manchete: sob pressão dos militares, o governo começa a isolar aí o Flávio Bolsonaro. O governo Bolsonaro quer liberar ensino domiciliar por medida provisória. Ministro do Meio Ambiente fala em excesso de demarcações. Essas uma das principais manchetes aqui da Folha de São Paulo. Militares não reconhecem Guaidó presidente e a Venezuela tem uma noite violenta. Essa é uma outra história aqui da nossa vizinha Venezuela, onde estamos aí à beira de uma guerra civil. Temos aí o apoio dos Estados Unidos, Brasil, Argentina, vários países, são 13 no total. Só que do outro lado a gente tem Rússia, China, né? O resto não precisa nem contar muito também, porque tem Cuba, Bolívia, tudo bem, tem a sua influência, né? Mas só de Rússia e China, você já imagina a tensão aqui do nosso lado, aqui na Venezuela, à beira de uma guerra civil. Já o estado de São Paulo trouxe protestos contra o governo Maduro, deixam aí 13 mortos. A gente já tem aí a conta hoje, na sexta-feira, de mais de 30. Então, por aí você imagina como a coisa, de repente, está avançando aqui na Venezuela. O governo lança metas para os 100 primeiros dias sem incluir a Previdência. A Previdência vai vir logo mais, até o final agora do mês de fevereiro. Isso, com certeza, a gente vai ter uma definição. Falamos também a respeito do ator Caio Junqueira. Foi um dos principais aí de Tropa de Elite, morreu aos 42 anos, vítima de um acidente de carro lá no aterro do Flamengo. Na verdade, que ele estava em alta velocidade. A gente sabe, que você que conhece, você que não conhece, o aterro do Flamengo é um aterro, o nome já diz, né? E existem curvas imensas, longas, né? E pela própria gravidade você acaba sendo jogado para o lado esquerdo, foi o caso que aconteceu com ele. E pela velocidade além do limite que ele estava empregando naquele momento, ele bateu no meio-fio,
bateu em árvores e ficou prensado entre as ferragens. Foi mais ou menos o que aconteceu aí com o Caio Junqueira, ele que morreu aí aos 42 anos, ator global, desde a época do Juba e Lula. Lembra disso? Juba, Armação Ilimitada? Pois é. Ele fazia parte, ele era um garotinho na época, trabalha na Rede Globo desde aquela época, né? Já há muito tempo. Aí, pesar aí ao Caio Junqueira, ator de Tropa de Elite, que foi o seu papel de maior destaque. Já o Globo trazia a seguinte manchete: Procuradoria da Alerj tem 42 funcionários comissionados fantasma. Aliás, a Alerj, todo dia, né? Todo dia tem uma novidade nova, né? 42 funcionários comissionados fantasmas. E o comissionado lá da Alerj é coisa acima de 5 mil, no mínimo. Ninguém ganha abaixo de 5 mil reais. 5, 10, 12, 15 e por aí vai, né? 42 funcionários fantasmas comissionados lá na Alerj, Rio de Janeiro, mais uma vez. Portal G1. Reforma da Previdência pode render 1 trilhão e 300 milhões de reais em uma década. Essa aqui é a colocação do Paulo Guedes a respeito do que poderá acontecer se a reforma for aprovada e tudo mais, né? É o que a gente espera que aconteça para o Brasil deslanchar. O governo espera levantar 75 bilhões com a privatização neste ano. Várias empresas estatais que estão aí servindo de cabide de emprego já há muito tempo, não só no governo do PT, mas no governo do PSDB também, tempos atrás, na época de Fernando Henrique. Antes disso, se você for puxar, né, esse novelo já vem há muito tempo, né? Então, 75 bilhões com essas empresas que têm que ser privatizadas. O governo tem que tomar conta de escola, tem que tomar conta aí de segurança, tem que tomar conta de assuntos, saúde, segurança, educação, são os prioritários, né? O resto a gente vai resolvendo com as empresas aí particulares que são competentes para esse tipo de coisa. Já o Portal UOL trazia para a gente ontem, Maduro rompe com os Estados Unidos, até aí, né? E diz que não deixa a presidência. 11 países declaram apoio a Guaidó, que é o que se declarou aí presidente interino da Venezuela. Cadê ele? Cadê a foto do Guaidó? Vamos botar a foto do Guaidó. 3 minutos? Não vai dar tempo, vou ter que falar esse aí. Vai ter que me dar mais um tempo. Eu tenho a sexta-feira inteira para falar, 3 minutos não vai dar. Tá, esse aí é o Guaidó, ok? O Mourão afirma que o Brasil não vai participar da intervenção militar da Venezuela, porque isso não deverá acontecer também, né? É o que a gente espera. Intervenção militar aqui do nosso lado é uma coisa que a gente não deseja. O Liberal, aqui da cidade americana, trazia ontem na principal manchete: DAI inicia reforma no sistema de abastecimento de água. Inclusive, ontem tive o prazer de conversar com o pessoal lá do DAI, lá no programa da Rádio Notícia, onde eu apresento o jornal todos os dias, de segunda a sexta-feira. Falei com o Zap, que é o responsável por tudo isso, e ele explicou, né? A maioria das cidades com mais de 50, 60, 70, 100 anos tem aí uma rede de água muito antiga e problema sempre vai acontecer. O pessoal está trabalhando na substituição dessas redes de água antiga e também na rede de captação e também armazenamento, tratamento. É coisa cara, é coisa que demora e o Zap já está fazendo o seu trabalho. Qualquer dia trazer o Zap aqui para ele explicar para você que tem interesse em ficar sabendo o que ele explicou para a gente lá, mas com imagens, né? Do que está sendo feito aqui no sistema de distribuição de água na cidade aqui. Jornal Todo Dia trouxe aí: construção civil reduz ritmo de demissões e projeto da virada. É o que a gente espera. Muitas obras acontecendo em todo o Brasil, muito emprego, são mais de 12 milhões de desempregados ainda. Isso vai diminuir, mas demora muito tempo, né? O estrago que fizeram com o Brasil foi muito grande e para a gente consertar tudo isso vai demorar muito tempo. Eu digo a gente porque a gente faz parte, a gente torce pelo menos, torcemos a favor, somos otimistas, como eu sempre falo. O pessimista, antes de mais nada, é um vagabundo, porque ele não tem aí nem o trabalho de pensar em ser otimista. Ele já disse que tudo vai dar errado, tudo não vai dar certo. Então essa aí é a colocação. Falsificação de RG e certidões representa metade das fraudes contra o INSS. Aliás, se você conseguir sanar essas fraudes do INSS, eu aposto que mais de 25% aí de tudo que é pago ilegalmente volta aí para as pessoas que de repente dependem do INSS e muita coisa pode melhorar para as pessoas que dependem aí
da sua previdência, e a reforma pode ajudar muito mais também. Você imagina que deve ter de fraude no INSS do Brasil. Eu lembro da época da Georgina. Lembra da Georgina? Muita gente não lembra. A Georgina deu um golpe de alguns milhões há 20 e tantos anos atrás. Está solta por aí, viu? Deve estar com prisão domiciliar, esse tipo de coisa. Mas a Georgina deu um dos maiores golpes na Previdência Social aqui do Brasil. Bom, após 3 anos do vermelho, aí a boa notícia que eu falei agora, o Brasil criou aí 529 mil vagas de emprego em 2018. É muito pouco se você comparar aí com os 12 milhões de desempregados, né? Temos aqui também a Sony vai transferir sede europeia do Reino Unido para a Holanda após o Brexit. Esse foi um tiro no pé dos ingleses lá do Reino Unido, que também tem junto Irlanda, né, do Norte, entre outras coisas. Aí a coisa vai complicar para o lado pessoal. Eles que só queriam, né, ficar com o lado bom da história. O lado ruim, ou seja, fica para vocês. A gente só quer ter o trânsito livre. E não é bem isso, não, porque os outros países não concordaram com isso, não. Após GM, outras montadoras devem pedir benefício de ICMS. Aliás, teve uma resposta boa aqui. Já vou antecipar aqui para sexta-feira. O pessoal aqui do Guedes diz, você quer fechar? Cadê aqui? Se precisar fechar, fecha. Diz assessor de Guedes aí, a General Motors do Brasil, está tentando fazer um tipo de coação aí com o governo brasileiro. Se você não der um incentivo de ICMS, nós vamos deixar o Brasil. Duvido que esse pessoal deixe o Brasil. Afinal de contas, o Brasil é um grande mercado, consome muito veículo ainda, exporta, né? Tem o know-how já de fabricação e exportação de veículos aqui para toda a América Latina e alguns países do outro lado do mundo também. Isso aqui aconteceu na quinta. Para encerrar sexta-feira, eu sei que o tempo está esgotado, mas vamos lá rapidinho. Hoje, logo pela manhã, a gente lá no Jornal da Notícia já trouxe aqui, né? Militares estão com Maduro, afirma ministro da Defesa. Isso aqui vai complicar um pouco mais aqui a vida da Venezuela e das pessoas que esperam um fim um pouco antecipado dessa ditadura aqui na Venezuela. Afinal de contas, os militares fazem parte. São mais de 2.000 generais aqui na Venezuela. Cada um cuida. Tem o general do feijão, o general do pão, general da gasolina, general... Todos corruptos, a grande maioria corrupta aqui na Venezuela. A gente tem cada informação. Olha, se isso for verdade, a Venezuela é um país que já foi o país mais rico aqui da América do Sul, até na década de 90, e degringolou para essa ditadura aí que começou com Hugo Chávez, com o apoio do Brasil, inclusive, em certa época, e agora com Nicolás Maduro. Dá pena, dá dó do povo da Venezuela. Bom, e uma outra que eu não poderia deixar de falar, com medo, o Jean Willis desiste do mandato, disse que está aí sendo ameaçado de morte e não vai voltar aí ao Brasil e não quer mais um mandato de deputado federal. Ele que já teve 2 mandatos, ele que foi responsável pelaquela cusparada na cara do atual presidente Jair Bolsonaro. Mas até aí, ele está com segurança garantida pela própria Câmara dos Deputados. Tem aí 3 ou 4 seguranças com ele 24 horas por dia. Eu acho que tem alguma coisa por trás dessa história aí do Jean Willis. Porque, afinal de contas, quanto custa para você viver fora do Brasil? Estava imaginando, conversando com o pessoal hoje, Estados Unidos, em alguns estados, né? Europa é muito mais caro, porque é em euro, né? Portugal pode ser uma facilidade. Você tem que ter dinheiro para morar nesse país sem trabalhar, né? Até onde eu saiba, ele é professor, disse que vai investir a sua carreira. Ele ganhou também no BBB, ele foi um ganhador do Big Brother Brasil, né? Tempos atrás, já faz algum tempo aí. Mas faz muito tempo, né? Vamos saber o que está acontecendo. Morar fora do Brasil não é barato não, né? É para quem tem e tem muito, não é para quem tem pouco não. Vontade muita gente tem, só não tem, né? Não tem condições financeiras para isso aí também. Bom, uma outra também aqui rapidinho, com lentidão e falhas em site, o SISU prorroga aí inscrições até domingo. Muita gente tentou acessar, teve uma hora que foram mais de 500 mil acessos simultâneos. O que acontece? O sistema não está preparado para isso. Deveria, né? Deveria estar preparado, mas não está. Porque aqui você está colocando em jogo a esperança de muitos jovens que fizeram aí o Enem, estão aí com os seus pontos, estão aí aptos para entrar em algumas faculdades
que não pagam, faculdades públicas, em vários pontos do Brasil. Então, a ansiedade desse pessoal de se acertar, falar, graças a Deus, agora estou numa faculdade de engenharia, numa faculdade de medicina, numa faculdade de qualquer uma outra, numa faculdade de direito, enfim, são vários, né? São vários cursos aí em todo o Brasil. O pessoal tem a ansiedade, todo mundo quer acessar e não consegue. Inclusive, algumas falhas graves aconteceram nessa história do site aqui do SISU e foi prorrogado agora até domingo. Então, o pessoal fica tranquilo, né? Quem teve aí os seus pontos necessários, vocês vão conseguir. Estamos torcendo para que isso aconteça e com o apoio do próprio governo, cada um aí com os seus pontos, escolhendo aí a faculdade que de repente são necessários os seus pontos e você vai conseguir fazer aí a faculdade que você tanto quer. É isso que a gente deseja também. Bom, o Estado de São Paulo trazendo aqui, Estados Unidos reagem após Rússia e China apoiarem Maduro, falamos isso aqui logo no começo do programa, agora virou um conflito quase que de Guerra Fria, né? Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro lado. Lógico que do lado aqui dos Estados Unidos tem muita gente, mas quem é que vai querer, de repente, dar início a esse confronto, né? Ninguém é interessante, né? Maduro tinha que pegar o boné e, ó, tá demorando, né? O Globo, Rio de Janeiro, trazendo aqui a presidência da Alerj, mais uma, olha lá. Presidência da Alerj tem 231 cargos que custam R$865 mil por mês. Você imagina, só a presidência da Alerj tem direito a 231 cargos. São R$865 mil por mês, pago pelo dinheiro aí do povo do Rio de Janeiro. Aqui no estado de São Paulo também vou procurar saber o direito dos cargos aqui, né? O presidente é o Cauê. A gente qualquer dia traz ele aqui para ele perguntar para ele responder para a gente, que é muito cargo, né, gente? 231, a gente sabe que depende, né? O Rio de Janeiro também é um estado não tão grande, mas tem muitas cidades, tal, presidência da Alerj, aquela coisa toda. Vamos ver o que vai acabar acontecendo nessa história toda. Bom, o Banco Central propôs aí o fim do controle obrigatório de parentes de políticos pelo COAF, que eu acho um erro, né? Porque se você quiser lavar dinheiro, mais fácil com parente do que com amigo, né? Amigos e parentes aqui de políticos pelo COAF. Isso aqui é uma história do Banco Central que não está muito bem explicada ainda, não. Vamos ficar sabendo na próxima semana. Bom, mais uma vez aqui, com medo de ameaças, Jean Willis desiste de mandato e deixa o Brasil. Ele já está fora do Brasil, né? Ele já não está no Brasil há algum tempo, né? O Flávio diz que não renuncia, o Flávio Bolsonaro não renuncia ao seu cargo de senador da República, são 8 anos, e acusa o Ministério Público de vazar dados aí para a Rede Globo. Tem uma foto, inclusive, que apareceu, nós não temos aí, mas eu vou trazer na próxima semana, um jornalista da Rede Globo, da Globo News, inclusive, conversando tranquilamente aí com o responsável do Ministério Público, nesse caso aqui dos assessores lá da Alerj do Rio de Janeiro. Conversando num restaurante, não muito tranquilo, porque eles estavam num cantinho, né? Não estavam muito interessados em serem fotografados, mas foram. Então, dá margem da gente pensar o que será que eles estavam conversando, né? A respeito do quê? Já que tudo isso aqui transita em segredo de justiça. Segredo de justiça. Como é que um jornalista está falando aí com o responsável de todos esses processos? Ministério Público, com vocês aí a resposta. Em Americana, o Liberal trouxe a respeito também dos temporais que aconteceram durante a semana passada, que aconteceram durante essa semana. Aliás, hoje, sexta-feira, amanhã, sábado e domingo, a previsão é de temporais aqui no estado de São Paulo, na nossa região, principalmente você que vai viajar, aniversário de São Paulo, 25 anos, parabéns São Paulo, em São Paulo, aliás, né, falamos aqui um pouco de São Paulo, mas está aqui anotado, aniversário de São Paulo, são 465 anos, e muita gente saiu da cidade de São Paulo, praia, litoral, aquele tipo de coisa. Então, chuvas intensas aí no litoral norte, litoral sul, também capital, e aqui na nossa região é a previsão aqui da agência Climatempo. Mas tivemos aí vários bairros, várias cidades com problema. Cidade de Campinas, inclusive, uma morte, um motoqueiro morreu afogado no centro da cidade de Campinas. Vocês viram aí as imagens, acredito, em outros canais de televisão, né? E teve um outro que não morreu porque foi esperto, deixou a moto ir, se abarrou aí um poste, foi recolhido por algumas pessoas e passa bem, graças a Deus, né?
Jornal Todo Dia, a maioria da Câmara rejeita reduzir o número de vereadores. Aqui na cidade de Americana, deve acontecer na sua também. Cada hora o pessoal inventa uma novidade nova. O ano passado foi para baixar o subsídio dos vereadores. Subsídio é o salário, né? Mas eles não gostam de chamar de salário. Subsídio. Então deu aquele bafafá e não foi aprovado. Agora o pessoal queria, já foi rejeitado aqui, de 19 vereadores para 15. Eu não sei porque, quando começa o movimento eleitoral na cidade, pelo menos aqui na região que a gente está envolvido, Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Limeira, sempre começam a pintar alguns assuntos polêmicos para dar visibilidade a um ou outro vereador, no caso, né? E lá na frente, sempre esse cidadão acaba sendo candidato a isso ou aquilo. Não estou dizendo aqui porque são vários, aqui tiveram quatro que assinaram e os outros não assinaram. Mas sempre algum assunto polêmico acontece para dar visibilidade ao pessoal. É isso que eu imagino, né? Bom, encerrando aqui a parte econômica, se quiser fechar, pode fechar. Diz o assessor aí de Guedes, a General Motors do Brasil, que tentou coagir o governo, diz, se vocês não derem um incentivo de ICMS, a gente vai sair do Brasil. Ele falou, então pode sair, duvido que saia, não vai sair. A Embraer assinou aí o contrato com a Boeing para a aviação comercial, são 5 bilhões e 200 milhões de dólares nessa história toda aqui, o que vai trazer muito benefício, eu imagino, para a aviação comercial do Brasil, já que a parte militar vai ficar aqui com a Embraer Nacional. Não faz parte desse acordo, né? Os aposentados começam a receber hoje já começaram, né? 4,6% de aumento nos seus benefícios, 4,6% para quem ganha até um salário mínimo, viu? Quem ganha mais de um salário mínimo é menor aí o reajuste, ok? E vamos lá então, encerrando hoje, o dólar fechou com 3,77 e a Bolsa com 97.670 pontos, mais um recorde da Bolsa de Valores depois da mudança aí do governo e também dos novos rumos da economia brasileira. Encerrando aqui a nossa semana. Algumas coisas com certeza ficaram para trás aí, mas a gente falou mais ou menos o básico. Tem uma rapidinha aqui. Ex-governador Beto Richa foi preso no Paraná, suspeito de obstruir investigação. Ele que já foi preso, foi solto, mas tentou coagir aí algumas testemunhas e acabou preso de novo. Para a gente encerrar aqui o nosso SPN TV News, que estará de volta na próxima sexta-feira, sempre com o resumo da semana para você ficar por dentro aqui na RPTV. Um ótimo final de semana para todo mundo, cuidado com a chuva, muitos raios de chuva, temporais, ventos aqui na nossa região. Fique tranquilo e na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui pela RPTV. Não perca!